dádivas que são derramadas do alto para todos nós, para as nossas famílias, para a natureza, para os animais, que possamos louvar e agradecer do profundo do coração por tantas bênçãos que nos são oferecidas e que nem sempre a gente percebe, que nem sempre a gente coloca os nossos olhares para agradecer. Passamos a achar muitas vezes que as coisas que estão são para o nosso prazer, para o nosso deleite. E nem sempre temos o olhar de perceber que são carinho especial para cada um de nós, são oportunidades benditas de aliviar muitas vezes as dores que vai nas almas, os problemas, os diversos acontecimentos, e que quando nós olhamos para o nosso planeta, olhamos para a natureza, apesar de tão devastada, mesmo assim, nós conseguimos ver ainda muita beleza. E sem sombra de dúvida, agradecemos a Deus por isso, por essa bênção de poder acalmar os nossos ânimos muitas vezes, unicamente olhando para o céu estrelado ou para uma tarde ensolarada. São oportunidades de nos lembrarmos de que viemos do Criador e estamos aqui para trabalhar, produzir da melhor forma possível, buscando vivenciar o que viemos aprender, executar em cada dia. Na noite de hoje, nós estamos com o item do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Pedi e Obterei. O item é a eficácia da prece. E tem um versículo logo na introdução desse item de Marcos, dizendo: crede tudo que pedirdes, vos será dado. E claro que quando a gente lê essa frase, este versículo, a gente passa em revista a nossa vida, procuramos ver as vezes que nós pedimos, o que nós pedimos e que na maioria das vezes não foi atendido. O que seria isso então? Estaria o evangelista equivocado? Será que ele não entendeu muito bem o que Jesus disse? Ou será que nós não sabemos pedir? Em nosso auxílio veio o evangelista João, no capítulo 15, no versículo 5 ou 6 por aí, ele diz, né, as palavras que Jesus disse e ele registrou. Tu, se estiveres em mim, e se estiveres nas minhas palavras, tudo o que pedires, obtereis. Então, diante dessa frase, já as coisas começam a clarear. Se nós estivermos em Jesus, melhor dizendo, em Deus, se Ele estiver em nós, se as palavras que Jesus nos disse, se nós estivermos vivenciando, porque se essas palavras estiverem em nós, nós estaremos vivenciando. Então, tudo que pedirmos nos será dado. Porque nós precisamos nos lembrar que Jesus constantemente dizia que Ele e o Pai era um, porque Ele fazia a vontade, faz a vontade do Pai. Nos dizia João que Ele é o Verbo encarnado. Ou seja, Ele é aquele que veio executar as leis divinas plenamente, vivenciou integralmente. Então, quando nós passamos a pensar que então, se nós estivermos vivenciando as palavras que Jesus nos disse, da forma que Ele vivencia o que Deus lhe determinou, então os nossos objetivos, os nossos pedidos, as nossas intenções, naturalmente, penso, não seriam as mesmas. Porque a maioria das vezes nós pedimos coisas para imediatas e na maioria das vezes coisas materiais.
para que a solução apareça, para que nós consigamos resolver aquele problema e abalamos todos os nossos irmãos. Começamos com o Dr. Bezerra de Menezes e vamos adiante, citando os nomes na nossa mente, rogando para que Ele interceda por nós junto a Jesus, junto a Deus, para que possa ser realizado os nossos desejos. Entretanto, os nossos desejos, quando é nessa direção, se nós estamos nos educando, nós estamos, para a maioria de nós, eu imagino que nós vemos a Terra como um educandário. Sabemos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que para alguns é uma prisão, para outros é um hospital e para muitos é uma escola. E em qualquer das situações que nós estivermos, naturalmente, o objetivo principal, seja qual for a lição, é a aprendizagem. Então, se nós estamos com necessidade, com um acontecimento em nossas vidas, o que nós deveríamos pedir aos mensageiros, a Jesus, a quem nós quiséssemos nos dirigir para que essa prece fosse encaminhada ao Pai? Uma coisa que, se nós pedirmos, sempre obteremos, e a eficácia é de 100%, como está lá no Livro dos Espíritos, é se nós pedirmos para nos tornarmos pessoas melhores. Então, se eu peço paciência, se eu peço resignação, se eu peço a capacidade de enfrentar os desafios e transformar as situações de acordo com as minhas possibilidades, naturalmente isso vai ser dado. Se pedirmos, nos será dado. Alguém pode dizer, então, mas eu não me sinto assim, eu estava desesperado e pedi e não foi. Justamente, desesperado. Porque geralmente, quando a gente está desesperado, nós não fazemos preces, nós passamos uma lista com ordens, determinamos de forma muito arbitrária o que nós queremos que Deus faça para nos libertar daquele sofrimento, seja ele qual for. E quando eu passo essas determinações para Deus, naturalmente eu não estou conectada, porque eu tenho necessidade, se eu vou orar, eu preciso estar conectada. Para que eu me conecte, estou numa situação de extrema dificuldade. Primeira coisa que eu preciso fazer para me conectar, porque Ele está aqui, nunca nos abandona, em momento algum, mas para que eu perceba, para que eu sinta essa presença, eu preciso ter a humildade de compreender a justiça divina. E que, se as coisas estão daquela forma, naturalmente tem uma razão para estarem da forma que estão. É legítimo pedir? Claro que é legítimo pedir. Nós pedimos de acordo com a nossa compreensão limitada, mas sempre pedindo que Ele nos dê a fortaleza de ânimo para, da melhor forma possível, vivenciar aquelas situações resignadamente, não parados, não sem trabalhar. Resignadamente quer dizer com consentimento do nosso coração, do nosso sentimento. Quando nós compreendemos isso e pedimos a Ele que essas situações sejam modificadas, na maioria das vezes, ainda que as situações não sejam modificadas da forma que nós gostaríamos, mas o olhar que nós temos para a situação é completamente diferente. E isso nós vamos aprendendo naturalmente através do Evangelho. À medida que nós vamos lendo um capítulo, outro capítulo, vamos lembrando de outra passagem e vamos buscando aquela passagem para entender melhor. Eu estava folheando, o livro, por sinal, aqui o Evangelho segundo Marcos, que tem passagens acerca do pedis e obtereis, e fiquei, mas de onde vem
o restante. Eu procurei Marcos no Evangelho, não encontrei, aí digitei. Quando eu digitei a frase, o que eu sabia da frase, apareceu onde estava, qual Evangelho que estava, e eu fui ler. E veio justamente esse entendimento. Nós estamos com uma frase. Claro que se for Emmanuel, com uma frase, ele consegue fazer um seminário. Mas nós outros temos necessidade da frase, do parágrafo, diversos livros, para que estes livros possam ir trazendo para nós o conhecimento, para que nós possamos dessa forma ir abrindo a nossa mente para receber essas orientações que servem para alentar os nossos corações. Se eu não busco, se eu não faço a parte que me compete, e se eu simplesmente determino ou peço aos diferentes protetores que façam, que realizem, que providenciem o que eu preciso, naturalmente o que eu preciso é crescer. E se for tudo feito da forma que nós desejamos, o crescimento não vai acontecer. Nós que somos pais cheios de dificuldades, mesmo assim, nós não podemos fazer tudo que os nossos filhos pedem, porque sabemos que se for desse jeito, eles não vão dormir, possivelmente, vão ficar acordados até as tantas de manhã, não quer acordar, não quer comer, se alimentar de forma correta, e nós vamos gradativamente fazendo com que eles se adequem para que possam viver de uma forma mais equilibrada, organicamente, moralmente, espiritualmente. Imaginemos então Deus com relação a cada um de nós. Os objetivos, o planejamento que Ele tem para nós é o planejamento de nós vivermos integralmente harmonizados conosco, e estando harmonizados conosco, estaremos com nossos semelhantes. Então, se nós vamos orar, se nós vamos estabelecer essa conexão, para que ela seja eficiente, eu preciso investigar o meu coração. Se eu vou pedir para que Ele me liberte de algum mal, para que Ele possa me dar força para eu fazer tal ou realizar tal ou qual atividade, conquistar algo que eu almejo, é importante que eu observe quais são as sombras que eu estou cultivando. Nos nossos relacionamentos, como eu estou me comportando? Estou nesse momento, estamos materialmente aqui na casa espírita. Estamos mentalmente, espiritualmente? A conexão, o elo que nós estamos fazendo com esses irmãos que prepararam esse ambiente para que nós pudéssemos usufruir, como ela está ocorrendo? Quando nós olhamos para os nossos irmãos espíritas, qual foi o nosso primeiro pensamento? É um pensamento amoroso? É um pensamento de bondade? Ou é um pensamento de crítica? Ou é um pensamento que de alguma forma busque algo que não seja legítimo para nós fazermos? E fora da casa espírita, quais são as nossas intenções? O que nós estamos cultivando? Porque a prece não é para ser feita apenas quando nós nos levantarmos e quando vamos deitar. Na verdade, a prece não é a quantidade de palavras ditas, é essa ligação, é essa transformação que nós vamos fazendo gradativamente e que vai fazer com que nós nos lembremos que o nosso comportamento íntimo, porque é claro que exteriormente nós procuramos todos nos comportarmos da forma mais equilibrada possível. Mas o comportamento, aquilo que nós temos em nosso coração, aquele primeiro pensamento, como ele está acontecendo? Porque eu quero, sim, a graça de me transformar, mas não vai ser Deus que vai fazer essa transformação. Ele me dá as possibilidades e nós vamos executando essa transformação gradativa e de forma eficiente, se nós tivermos esse cuidado de observar não apenas o que eu disse, mas o que eu pensei,
e o que eu senti com o que eu disse. Nós deveríamos falar do que o nosso coração está cheio, claro, porque a árvore boa deve dar bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Porém, claro, essa árvore sendo seres humanos, as plantas todas produzem algo muito bom, mas muitas vezes o verniz da educação faz com que nós pronunciemos coisas que de forma alguma estão de acordo com o nosso sentimento. Então, isso é um ponto muito importante. Se eu não observo isso, então eu vou para qualquer atividade na sociedade, seja trabalho, seja um evento, seja o que for, e eu estou ali com aquelas pessoas e o meu pensamento não em nada corresponde aos sorrisos que eu distribuo. Como eu posso orar tranquilamente e como eu posso construir a paz no meu coração? Porque é o sentimento. Não é apenas ler, não é apenas declamar, mas é sentir e vivenciar. Porque à medida que nós vamos conseguindo sentir ou analisar esses nossos pensamentos, sentimentos, se estão ou não em consonância, que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E à medida que nós vamos percebendo isso, vamos transformando a nossa vida em uma oração, porque estamos no esforço contínuo de transformação. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para alcançar sua transformação moral. E isso é assim de todo dia, de toda hora, porque o momento